Wonderland Tapes é um podcast onde eu junto várias áreas do conhecimento para trazer insights do mercado. E aqui a gente fala sobre os assuntos fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. E claro, apresentado por mim, Daniel Martins, seu consultor de business, marketing, branding e advertising. Na minha bolha, tá todo mundo muito animado com 2026 e eu confesso que eu também. Mas eu tô sempre animado todo início de ano, é uma coisa meio que minha, assim, eu gosto muito de início de ano, porque eu realmente sinto que existe uma vibe coletiva de melhoria, uma vibe coletiva de mudança, e isso me inspira muito a mudar hábitos e a mudar coisas na empresa, repensar algumas coisas que eu acabo deixando um pouco de lado, e tem sim um fator externo, né, não só interno, que ajuda muito, que são as pessoas pararem um pouco de estar naquele frenesi do dia a dia. Ano passado, a minha palavra do ano foi disciplina. Eu já comecei o ano lendo um livro sobre disciplina e tudo mais. Não dei sequência porque eu achei o livro um pouco genérico, mas eu tenho essa característica, sabia? Toda vez que eu quero aprender alguma coisa ou melhorar alguma característica, enfim, por mais que eu possa procurar em outros canais, eu sempre procuro um livro. Sempre procuro um livro porque eu acho que a gente volta para um lugar onde é uma informação mais organizada, mais profunda, muitas vezes com mais curadoria. Claro que tem que fazer uma seleção, né? Mas gosto muito de leitura, vocês sabem. E então comecei o ano passado lendo um livro e fazendo uma super autoanálise. E a minha conclusão foi que disciplina é realmente uma mudança de mentalidade. Mas a gente tem que lembrar que não é só mudar a mentalidade, né? É tentar também fazer os ajustes externos para que isso seja alcançado, né? E claro, tem coisas que não adianta só ter disciplina. Tem realmente um impasse aí do seu dia a dia. Por exemplo, pessoas que ficam, sei lá, 2 horas e meia num trânsito. Isso com certeza vai atrapalhar na quantidade de atividades que você vai conseguir fazer no seu dia. Mas aí entra mais uma característica importante quando a gente fala de disciplina, né? Que é a priorização. O que é realmente valioso no seu dia, e isso não pode faltar de qualquer maneira, né? Então, essas atividades, elas têm que ser feitas, faça chuva, faça sol, com tempo ou sem tempo, tem que dar um jeitinho, né? Por exemplo, para mim, eu gosto muito de acrescentar no meu dia um bom horário de almoço e um bom horário para treinar. Tem dias que eu acabo não conseguindo, tem períodos que eu acabo não conseguindo, mas eu tô aí na luta para conseguir sempre respeitar esses dois horários, um bom horário de almoço e um bom horário de treino. Isso reseta o meu cérebro, me faz ser mais produtivo à tarde, inclusive, quando eu volto pro trabalho, e até porque o meu trabalho, ele adentra bastante à noite. Então eu tô puxando, né, o início para mais cedo e deixando um pedacinho ali da noite porque os clientes gostam de conversar comigo depois do horário de trabalho, que é quando eles estão mais calmos, né? Então existe essa necessidade muitas vezes. Então é interessante a gente pensar que, primeira coisa, né, a disciplina ela é contextual aí do seu dia a dia. Então, o que você quer fazer, como você pode fazer e o porquê você está fazendo isso, enfim. De modo geral, se eu fosse traduzir isso para uma única coisa, seria algo que eu já falei para vocês em outros episódios. Se você tem objetivos claros e tem um bom plano de ação, você vai seguir sempre se aproximando dos seus objetivos. Tanto para 2025 quanto para 2026, eu tenho algumas metas de saúde, principalmente. Isso não significa que minha saúde esteja ruim, muito pelo contrário, minha saúde está ótima, mas é porque eu sinto que é super importante a gente se relembrar constantemente, porque eu moro em São Paulo, sou empreendedor, tenho uma rotina agitada, sou hiperativo, sou workaholic, então assim, eu preciso me lembrar diariamente de que a minha saúde é um dos ativos principais para que eu alcance os meus objetivos tanto de estilo de vida no futuro, quanto no presente, quanto de objetivos financeiros mesmo. Sem saúde a gente não chega em lugar nenhum. Então, esse ano, assim como ano passado, eu sigo melhorando o meu sono, sigo melhorando a minha alimentação e sigo priorizando a minha saúde mental e convido você a fazer o mesmo, porque isso é uma coisa que demanda pouco tempo, é muito mais essa coisa de você ter uma meta e cumprir essa meta todos os dias sem se questionar, né? Sem ficar tipo, não, hoje não vou fazer porque eu não tô com vontade. Não, tem que ir lá e fazer. Óbvio que vai ter dia que a gente vai estar com uma preguiça gigantesca que a gente vai deixar passar? Sim. Mas por isso que todos os outros dias que a gente conseguir vencer a preguiça tem que ser vencido. Pra que no dia que a gente não conseguir de maneira alguma, ou num dia que a gente estiver mal, tá com uma dor de cabeça, algo do tipo, a gente deixar isso de lado, porque aí a gente já fez nos outros dias, então de fato a gente faz aí numa média, a gente já melhorou. E aí eu trago essa minha filosofia pra compartilhar com vocês de que não é pra ser perfeito.
Não é pra ser exatamente assim, certinho, redondinho, quadrado. A gente pode fazer as coisas de acordo com o que está no nosso alcance, desde que a gente volte para o nosso objetivo, para a linha, né, que nos leva até o nosso objetivo, o quanto antes. E isso, da disciplina, aumenta muito a produtividade. E aí eu entro num outro assunto. Como que você está gastando o seu tempo? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho tendência a gastar muitas horas consumindo Instagram, muitas horas consumindo TikTok e tudo mais. Ano passado eu fiz 21 dias de detox de redes sociais, eu até falei aqui num episódio sobre isso, vou repetir rapidamente porque já faz tempo, mas eu fiquei 21 dias sem redes sociais e foi uma coisa muito bizarra, muito bizarra. Claro que eu não posso ficar 100% fora, então eu entrava nas redes pra postar e pra verificar coisinhas que os clientes precisavam que eu desse uma olhada e tudo mais, porque não tem como, rede social é uma ferramenta de marketing muito importante, então não é que eu tive zero contato, mas eu não consumi. Foram 21 dias sem os aplicativos no meu celular, sem os aplicativos em nenhum lugar e sem acesso. Evitei tudo, evitei responder mensagem, tudo. Então não foi zerado, porque eu não pude, mas eu diria que foi quase, porque eu realmente não via os conteúdos, eu não via Reels que me mandavam, etc. Eu só monitorava minhas mensagens, porque às vezes chega mensagem de trabalho e eu não posso me dar o luxo de perder. Então eu monitorava as mensagens, respondia as que pareciam ser de trabalho, algumas específicas, não consumia nada de conteúdo, a não ser que meu cliente me pedisse, e aí era só o que ele me pedisse pra ver, eu via, pronto, acabou. Tá? E claro, uma das coisas que eu não tirei foi o YouTube, porque o YouTube eu considero que não é uma rede social e eu consumo muito menos, eu não tenho vício em YouTube. Por mais que eu goste de ouvir música no YouTube, aqueles sets, principalmente sets de música house, música de café. Eu amo aqueles sets de 1 hora e meia de alguém tocando ao vivo e você vendo as pessoas, tipo, vivendo ali naquele ambiente. Eu gosto desses sets que são filmados, né? Inclusive, tô viciado em um café da Austrália que publica sets o tempo inteiro, é muito bom. Voltando, fiquei esses 21 dias sem as redes sociais e eu senti uma coisa muito bizarra. Foi um dos maiores desafios que eu me propus a fazer assim conscientemente nos últimos tempos e mexeu demais com o meu emocional. Eu fiquei muito mais irritado, eu fiquei me sentindo realmente sem um refúgio, me senti muitas vezes descolado da realidade. As coisas que aconteciam comigo tinham uma proporção muito maior, então eu achava as coisas mais bonitas, as músicas mais agradáveis e mais interessantes, a comida mais saborosa, realmente mudou a forma como eu experienciava o mundo durante esses 21 dias. E quanto mais passava, mais eu percebia essa mudança. Parecia que eu estava mais presente e parecia que eu estava mais vivo, de um certo modo. Eu fiquei mais criativo, eu consegui consumir mais livros e ao mesmo tempo também eu entrei em crises emocionais maiores, porque eu comecei a perceber alguns vazios existenciais mesmo, que todo mundo tem, e eu comecei a enfrentar esses vazios existenciais com muito mais coragem, vamos dizer assim, com muito mais necessidade. E foi um período, assim, de uma extrema mudança. Parece que eu fiquei, assim, fechado num mundo à parte. E, claro, eu tinha o WhatsApp, conversava no WhatsApp, tinha muita interação durante o dia. Então, a única coisa que mudou de fato, assim, substancial, foi isso. Nesse mesmo período, eu também fiz um detox de cafeína, mas aí eu vou focar nas redes sociais, porque o de cafeína, realmente café não dá pra tirar da minha vida. Eu sou, assim, apaixonado e eu fico muito esquisito. Parece que a cafeína, infelizmente, já faz parte da minha personalidade. Mas as redes sociais realmente não têm condições não tive condições de voltar a utilizar como anteriormente, porque foi muito bom. Foi estranho, foi cansativo, foi, assim, muito desafiador, como eu disse, mas foi essencial para fazer algumas mudanças de chave e eu não consigo mais consumir rede social como eu consumia antes. Mudou a minha relação com as redes sociais e às vezes quando eu vejo algum mentorando meu que tá travado nas estratégias, eu falo para ele: para um pouco de usar rede social, fica uma semana fora, depois fica 15, depois fica 21 dias. Isso não significa que você vai ficar para trás, que seu marketing não vai ser bem feito. Detalhe, todos eles têm equipe, né, para fazer isso, né, para rodar isso, muitas vezes a minha equipe. Então, a minha equipe tá cuidando, relaxa, tem alguém cuidando da sua rede social para você, você não está desaparecendo do mundo, você só está tirando um tempo para se reconectar com suas ideias. Isso não tem nada de místico, entendeu? Isso não tem nada de místico. Isso aí é comportamento e cultura purinho, é ciência pura.
Se você tá com a sua atenção dividida por mil e uma coisas, é óbvio que a sua cabeça está em uma outra frequência. E aí você não consegue, às vezes, ouvir os seus próprios pensamentos. E por que que eu acho tão importante esse exemplo, né? Eu passava muito mais de 4 horas por dia no Instagram. Mais de 4 horas por dia no Instagram. E aí só no Instagram. E aí eu reclamava que eu não tinha tempo pra fazer exercício físico do jeito que eu gostaria, que eu não tinha tempo de cozinhar um almoço mais saudável pra mim, então eu acabava comendo o que dava, às vezes pedia muita comida. Que mais? Não dormia bem, não conseguia ler, dormia pouco muitas vezes, porque antes de dormir eu ficava horas e horas no Instagram. E simplesmente, gente, é um tempo que, por mais que seja importante a gente consumir o Instagram e as redes sociais e saber o que o mundo tá acontecendo no mundo, 4 horas não é um exagero? Eu ficava 4 horas fazendo estudo realmente de mercado, vendo o que as pessoas estavam fazendo na internet. Não, muitas vezes eu tava vendo coisa idiota, coisa que eu não precisava, coisa rasa, inútil. Ou seja, tava mascarado de pesquisa de mercado, mas não era. O resultado dessa minha mudança só do Instagram já foi muito importante. Eu já comecei a ter muito mais tempo pra mim. E não é segredo algum, quando a gente tá focado, quando a gente tá dedicado a alguma coisa de verdade, a produtividade é maior. Quando a gente tá com a nossa cabeça clara dos nossos objetivos e tudo mais, a coisa flui. Então, esse é o primeiro convite do ano que eu quero fazer pra vocês, assim, sério. Tentem fazer um detox de rede social, se você consome muito, claro, e veja como isso impacta no seu dia a dia. Se você não consome muita rede social, veja o que você consome ou se realmente não tem nada, né, pra você tirar. Ou até mesmo tentar fazer pausas e descansar. Se você não tem muitas pausas, né, se você trabalha muito, se você tem uma jornada de trabalho muito extensa, muito densa, provavelmente a sua produtividade também já caiu por exaustão, por estresse. O estresse, ele tira a nossa criatividade, ele tira a nossa fluidez. Então é importante, isso são estudos que comprovam, tá? Eu não vou citar agora porque eu não vou encontrar onde tá, mas são estudos de fontes seguras que comprovam isso. Se você quiser, me pede no Instagram que eu encontro aqui a fonte para te passar. Mas o grande que é que a gente precisa descansar. Aquela história do trabalho enquanto eles dormem é uma grandiosa mentira. É um erro de gestão bizarro e não faz o menor sentido. Você tem que dormir. Dormir faz parte da sua produtividade, dormir faz parte da sua criatividade, faz parte da sua saúde mental. E eu repito, saúde mental é uma ferramenta do seu trabalho. Aí agora saindo um pouco da filosofia wellness aqui, né, dessa parte wellness da vida, vamos falar um pouco de prática, né? Eu tô cada vez mais procurando coisas que ajudem no dia a dia. Hoje é uma segunda-feira, primeiro dia útil valendo do ano pra mim, dia 5 de janeiro que eu tô gravando esse episódio, e eu simplesmente resolvi, eu tinha toda uma lista do que eu ia fazer hoje, mas eu tinha deixado um tempinho de manhã pra ser um horário onde eu ia organizar a minha agenda. E foi nisso que, mexendo com umas coisas aqui do financeiro, eu percebi que ano passado, na verdade eu já tinha percebido que no ano passado, alguns gastos da empresa foram feitos na minha pessoa física. E nisso, eu achei que, eu percebi que estava ficando inadequado, porque eu estava fazendo gastos que eu não estava desconsiderando, né, da conta da empresa e estava desconsiderando da minha conta. Ou seja, o meu lucro estava prejudicado por conta dessa falta de organização de onde estavam meus gastos, né? E aí eu pensei, não, vou organizar e todo mês eu vou passar isso, né, pra planilha aqui do financeiro, o que foi gasto no meu cartão de crédito pessoa física. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar umas 2 horinhas aqui e vou recadastrar todas as contas que estão com o meu cartão de crédito pessoal pro meu cartão de crédito da empresa. E foi o que eu fiz. E só de fazer isso, eu já vou ganhar um tempo ao longo do ano bizarro. Então eu gastei um tempo agora que nem se compara ao quanto eu economizei. Por quê? Porque agora já vai cair na conta da empresa certinho, até em débito automático. Essas contas que estavam, entre aspas, feitas de forma errada e que estavam atrapalhando a minha organização pessoal e também a organização da empresa. Então a gente também tem que entender que quando a gente fala de disciplina, de produtividade, de organização, existem coisinhas que são chatas e que ajudam demais, e que elas são simples de serem feitas, mas que às vezes a gente está tão acostumado a fazer de um certo modo que a gente esquece de que as coisas elas não têm que ser feitas da mesma maneira para sempre. Nós precisamos nos questionar. E é isso que o começo, né, uma mudança de ano, enfim, todo recomeço nos convida a fazer, né? É momento de repensar os nossos hábitos e entender o que fica e o que vai.
E aí eu vou trazer para vocês a regra do essencialismo, que é a regra dos 10%. Eu acho que eu já até comentei em algum lugar isso, acho que talvez no último episódio, não sei, mas eu vou repetir porque isso vale a repetição. Então, quando eu repito alguma coisa é porque realmente vale. Repetições, elas são muito bem-vindas. A gente esquece das coisas, né? Se você ouve meu podcast semanalmente, de uma semana para outra você pode esquecer uma coisa. Se você ouve meu podcast esporadicamente, mais ainda. Então, meu papel aqui é trazer para o contexto informações, repetir informações também que são válidas para te ajudar nesse processo. A gente tá junto nisso. A gente tá numa caminhada juntos aqui. Então, o podcast, ele é para ser sequenciado sim, tá? Não é para ouvir um único episódio e não ir embora, porque aqui é uma linha de raciocínio que a gente tá tecendo juntos. Então, qual que é essa regra do essencialismo, né? A regra dos 10%. Apenas 10% importa. Eu vou ensinar pra vocês. Já indiquei esse livro aqui no podcast, já indiquei também no Instagram. Leiam. Essencialismo, de Greg McKeown. Ele é um livro muito bom. Já compro de capa dura, entendeu? Pra durar muito esse livro. E se prepara pra rabiscar, que é um livro que você vai grifar muito e marcar páginas também. Já compra um daqueles post-its, sinalizadores, bandeirinhas pra você poder marcar a página, porque esse livro é assim... Aquele livro que você vai ter como uma referência pro resto da vida e que vai mudar a sua forma de pensar. Bom, aí, o que é a regra dos 10%? Você só vai ficar com os 10% que vale a pena. Como que funciona? Vamos começar falando de roupas, né? Eu sou um acumulador de roupas, eu amo roupa, tenho muita roupa e tenho muita dificuldade de doar algumas peças, porque eu falo, e se eu precisar? E aí eu tenho um monte de peças que eu uso uma vez a cada 2 anos e que eu não dou por conta disso. Inclusive, eu vou fazer uma limpeza no meu armário esse ano. E essa regra vai ser, com certeza, uma triagem aí. A regra consiste no seguinte. Você vai dar uma nota de 0 a 100 para aquilo que está sendo proposto. Então, para a roupa que você vai comprar, para a roupa que você já tem, para um evento que te convidaram, uma saída que os seus amigos estão te chamando, uma viagem, uma oportunidade de trabalho, você vai dar uma régua não, né? Uma nota de 0 a 100. Se a nota for menor do que 90, a resposta é não. Então, se a roupa, né, quando você olha para a peça de roupa, eu vou usar uma nota 8,9, 89 de 100, essa peça vai ser doada. E sim, no ambiente de trabalho também. Se alguém te pedir para fazer uma tarefa que não é sua, o ideal é que você fale, não, eu não posso, não, eu não tenho tempo. A não ser que realmente seja uma oportunidade 90 para cima. Então, é importante a gente entender que se a gente fala muito sim para tudo, a gente se atribula, a gente se perde, a gente perde o que a gente está fazendo de fato, a gente perde o nosso foco, a gente acaba se desviando do nosso objetivo principal e isso é muito prejudicial para a nossa produtividade, para a nossa disciplina. A gente não tem tempo infinito. Então, de fato, o que é importante? Aquela tarefa nova, ela tá no seu dia a dia, tá no seu escopo, ela faz sentido para esse momento ou não? Ela vai encher sua agenda, você vai se atrapalhar e você vai acabar prejudicando as suas próximas entregas. Isso não significa dar um não seco, né? Um amigo seu te chama pra sair, você não tá afim, não é um não seco. Olha, não vou conseguir atender essa sua demanda hoje, porque eu já tenho muitas outras que já estou com a minha semana ocupada, e se eu pegar essa demanda, eu provavelmente não vou te entregar com qualidade. Seria interessante ver uma outra pessoa que pudesse te atender com isso. É muito mais bonito do que você falar que vai fazer e entregar uma coisa mal feita. Entendeu? E mostra muita maturidade e com certeza quem tá na chefia vai gostar muito disso. Pode ser que venha uma reclamação, pode ser que venha no primeiro momento uma frustração de quem tá te acompanhando ali, né, de quem tá na chefia, mas depois eu tenho certeza de que isso vai ser muito bem visto. E se não for bem visto, é porque você está num lugar que vai ser tóxico de qualquer maneira. Isso não significa que você está isento e que é para largar o trabalho agora. Não. Tome decisões conscientes. Mas estou dizendo que é isso. O ideal é que você fale não. Na vida, né? Então, você vai sair, quando você sai, vou dar o exemplo aqui de São Paulo. Você saiu em São Paulo, você não vai gastar menos de R$ 100. Se você gastar menos de R$ 100, você foi uma pessoa muito comedida. Porque um lanche, vamos lá, um lanche no McDonald's custa o quê? R$ 40? Um combo? 30? Beleza, mais passagem do metrô, 10, né? E de volta. Já foi pra 40 e poucos, certo? Sei lá, beleza, vamos colocar que você não gasta menos de R$ 50. Mas você fez mais alguma coisinha, tomou um café, já é R$ 8 um café aqui em São Paulo. É muito caro, eu sei. Mas assim, você sair em São Paulo e gastar R$ 200 é muito fácil. Assim, e R$ 200, assim, nem pra você fazer muita coisa. Então o ponto principal você saiu pra fazer uma coisa que você
não ia dar uma nota acima de 90, você jogou o dinheiro fora, você jogou o tempo fora, e você poderia ter pegado esse dinheiro para fazer uma outra coisa. Falando de R$ 100, você compra 2 livros, às vezes 3 livros, você pode pagar a parcela de um curso, você pode assistir um filme no cinema com pipoca, você pode, sei lá, pagar a parcela de um show que você quer assistir, você pode comprar uma roupa nova, muitas vezes, ou uma parcela de uma roupa nova, né, uma camiseta nova, enfim. Você pode pagar o telefone celular, a conta do celular, né? Você pode fazer tantas coisas com esse dinheiro, você pode investir esse dinheiro. Então, se vale menos de 90 pontos de 100, não faça. É isso que o essencialismo faz. Porque aí você vai ver uma vida só com os 10% que de fato são muito valiosos e importantes. Então, isso é uma regra que eu tô tentando ativar, assim, nos últimos meses, desde que eu li esse trecho do livro. E tem sido muito bom, tem me ajudado a me libertar dessa ideia de que eu tenho que atender a todos os compromissos, atender a todas as demandas e assim vai. E por uma coincidência, eu também tô passando por um momento onde nós estamos mudando o posicionamento completo da Wonderland Studio. Inclusive, te convido a ver o site novo, wonderland.com, que tá a coisa mais linda, mais linda, mais linda mesmo. O link tá aqui na descrição do episódio e vale muito a pena a visita para ver os nossos posts no blog, para ver como que tá a estética, para ver um pouquinho da nossa filosofia. E lá também já tem o link para você agendar uma conversa com a gente, um diagnóstico da sua empresa para saber se a nossa consultoria estratégica pode te ajudar. E tudo isso que eu tô te falando de mentalidade, de comportamento, também tá presente na nossa consultoria, né? É algo que, assim, se a gente não conversa sobre o comportamento do founder, do CEO, do líder e da equipe, a gente não consegue ter um sucesso absoluto nas nossas empreitadas aí de comunicação e de marketing. Porque a cultura empresarial, o dia a dia, interfere diretamente em todos os resultados. Por isso que esse podcast, ele parece pessoa física, mas a gente tem que lembrar que, no final do dia, é tudo coisa de humano, né? Tanto que o conceito é age to age, human to human, né? Dentro do... Tem o B2B, né? Que é business to business. B2C, que é business to customer. E B2B2C, né? Que é business to customer, quando você está entre duas coisas. Nesse caso, o human to human ele lembra você de que nós somos seres humanos falando com seres humanos. E as empresas elas são constituídas por seres humanos para seres humanos. Então a gente falar de ser humano não é nada místico, não é nada filosófico, não é nada psicológico. É prática, é necessário, né? Por mais também seja um pouco psicológico, né? Mas é isso, não tem como a gente pular esse assunto. E posso ser sincero, a mudança de mentalidade é uma das chaves principais de uma mudança aí de sucesso na consultoria. Muitas vezes a gente não faz mudanças estruturais na empresa, a gente faz mais uma mudança de comportamento mesmo. Eu tenho um case muito interessante. Faz mais ou menos um ano e pouquinho, menos de um ano na verdade, quase um ano que aconteceu isso. Eu tava num cliente novo e a gente tava vendo algumas coisas dos produtos e por que que os produtos não estavam... Eles não estavam conseguindo se organizar em relação aos produtos, a precificar adequadamente, até se perdiam na forma de apresentar. E aí, nisso, a gente tinha um produto que era uma entrega, um entregável, e um produto que ele era um produto de serviço, contínuo, que não tinha uma data de finalização. Poderia ser um produto de assinatura mensal, né? Um serviço de assinatura mensal. Então, é como se a gente tivesse um telefone, né? Vamos usar o exemplo da Apple. O iPhone e a assinatura do Apple Music. São dois produtos muito diferentes. Eles são vendidos de formas diferentes. E eles não necessariamente precisam ser vendidos juntos. Uma pessoa que não tem iPhone, ela pode usar o Apple Music, ela pode ter um computador, né, da Apple, uma Apple TV, ela pode fazer isso de ter o Apple Music, e ela pode só comprar o iPhone e ter um Spotify, um Deezer da vida, né? O ponto principal aqui que eu tô dizendo é que são duas coisas que você tem que precificar de forma diferente, apresentar de forma diferente e vender de forma diferente. Quando a gente chegou lá, e a gente chegou nesse impasse, eu falei... Pensa que não são duas coisas vendidas juntas, elas são coisas vendidas separadas. E assim, o que pra mim parecia algo meio óbvio, como eles estavam nesse vórtice do dia a dia e eles estavam nesse vício de apresentação do serviço, nessa nuvem de fumaça, isso foi a virada de chave que precisava para fazer uma grande mudança. Claro que depois veio todo um trabalho de modificar a apresentação, modificar o como cada produto era precificado. Teve muito trabalho aí técnico de marketing que a gente teve que fazer. A gente fez todo um trabalho de precificação novo, um trabalho de
níveis de produto, de para quem era cada um dos produtos. Então, o trabalho de marketing foi feito e foi bem extenso e durou meses. Mas, claro, também teve muita pesquisa, claro, mas o que eu quero dizer é assim, o start foi uma mudança de mentalidade. A partir do momento que a gente mudou a mentalidade, a gente conseguiu definir a demanda e com a demanda a gente conseguiu fazer a coisa acontecer. Então, você pensar em como você se comporta, em como você pensa e você se afastar um pouco do dia a dia, do seu modus operandi aí, do que você faz no automático, para ver um pouquinho de fora, ou até trazer alguém de fora para ver ou como você se comporta enquanto empreendedor, enquanto profissional, é muito, muito, muito valioso. Eu mesmo estou passando por uma consultoria porque eu tenho vícios, eu tenho padrões de comportamento. E às vezes a gente acha que a gente está certo, a gente nem percebe, a gente não consegue definir o que a gente está fazendo, né, com clareza. E às vezes é um detalhezinho que faz toda a mudança. E eu tenho certeza de que tem aí um detalhezinho que, se você olhar com calma e se você destravar esse detalhezinho, você vai conseguir aumentar a sua produtividade, a sua qualidade de vida e vai ter uma rotina muito mais disciplinada e feliz. Harmônica, equilibrada, saudável, sustentável. Sustentável no sentido de você conseguir sustentar esse dia a dia ao longo do tempo, né? Não ter que ter pausas por burnout, ou pausas porque não tá bem, ou bloqueios criativos. Não é para ter isso. Existem formas da gente contornar tudo isso. E é se mantendo bem, né? E na jornada do empreendedorismo aí, na jornada da estratégia, conte comigo como seu consultor de marketing, de branding, de business. A gente atua, sim, nessa frente de negócios, né? De entender a arquitetura do negócio, como o negócio está funcionando. E depois a gente ir para frente de comunicação, porque as coisas elas têm que se correlacionar. Eu sempre visualizo o marketing como um tradutor entre a empresa e a sociedade. A sociedade está mudando agora. Do início do podcast até o final desse podcast já teve mudança que você nem sabe o que aconteceu. E mudanças muito significativas. A sociedade muda o tempo inteirinho. Por isso que é importante que tenha um setor ou um setor responsável por isso, né? Eu sempre falo que a Underline Studio, que é a minha empresa, ela é um setor externo de marketing, porque a gente funciona realmente como um setor dentro das empresas que a gente atende, é um setor à parte, né? Que a empresa pode consultar quando ela precisar. E a gente estuda muito, a gente se mantém em constante aprimoramento e aprendizado aí, porque o mercado muda o tempo inteirinho. Então é isso que a gente oferece também como um diferencial, né? Um conteúdo assim, intelectual nosso, muito atualizado o tempo inteiro e sempre também utilizando as principais instituições de ensino do Brasil e do mundo para trazer esse novo olhar, né? Esse olhar fresh para a gente também. Claro que a gente também já tem muito feeling de mercado por conta da quantidade de anos que a gente está em atuação e da frequência de atuação e das diferentes ramos que nós estamos, né? Então a gente também tem o nosso know-how próprio, que é super bem-vindo e que funciona muito bem, é necessário, mas não dá pra gente falar que a teoria não é importante. Então, livros importantes, cursos e tudo mais. Tanto eu quanto minha equipe estamos em constante flow aí nesse aspecto. E tendo essa visão do mercado, você consegue pegar a ideia do business e trazer, né? Então, qual que é a estratégia do business, né? Afinar essa estratégia junto com o founder ou o CEO para que a gente tenha aí uma ideia unificada, viável e que faça sentido. E aí sim a gente monta um plano de marketing, né? Um plano de comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem que lembrar que a cultura da empresa, cultura do founder, principalmente numa empresa pequena e média, onde o founder está muito no dia a dia, o CEO está muito no dia a dia, que muitas vezes é a mesma pessoa, né, o founder e o CEO, a gente precisa ter essa filosofia, essa cultura muito bem organizada, muito bem trabalhada para que isso se torne o branding. É da cultura empresarial que nasce a marca. Tanto que dentro do branding a gente coloca missão, visão, valores, né, propósito, enfim, o que você quiser, como você preferir chamar, manifesto. Tudo isso é parte do branding, mas é parte da empresa e é o que vai construir a cultura empresarial. E se não tem uma cultura empresarial adequada, né, você já vai contratar pessoas erradas, já começa por aí. Contratou pessoas erradas, se essa pessoa tiver contato com o cliente em algum momento, ela já está construindo uma marca errada. Outra coisa, se você não tem uma empresa que tem que constrói a marca internamente, o que seus funcionários, o que seus colaboradores estão falando sobre a empresa no offline? Essa comunicação deles informal no dia a dia sobre a empresa constrói mais a marca ou destrói mais a marca? Ou constrói uma outra marca, não a marca que você deseja? Então é isso, a cultura empresarial tá aí. E a disciplina, a produtividade, a qualidade de vida,
o bem-estar tem que estar na mesa aí. Não é à toa que agora tem uma regra aí que a partir de um certo número de funcionários você precisa oferecer apoio psicológico, porque no Brasil o nível de ansiedade, o número de casos de burnout, de depressão e etc. é muito alarmante, né? Então, assim, a gente precisa melhorar esse mercado de trabalho e isso parte de você enquanto CEO e founder. E é isso, tem que ter isso na mente, porque senão você tem uma equipe disfuncional e você pode se tornar disfuncional a qualquer momento também. E quando eu falo disfuncional, não é nem que não tá funcionando, é que tá funcionando abaixo do que poderia, vamos dizer assim, não é nem disfuncional, tá abaixo da performance máxima. E eu entendo que se você tá ouvindo esse podcast, principalmente até aqui, é porque você é uma pessoa que procura ter uma performance no nível máximo, né? Então, é isso, vamos nessa juntos. Foi um prazer ter você aqui comigo até esse momento do episódio. Obrigado pela audiência. Lembra de avaliar o podcast, de curtir o podcast e de encaminhar para um amigo que possa gostar desse podcast. Esse foi um assunto super importante para muita gente. E, na verdade, ele é um episódio bem universal, porque quando a gente fala de marketing, de empreendedorismo, no final das contas, a gente está falando de objetivos e de comunicação. Duas coisas que todo mundo precisa ter. Então, esse é um podcast, né? Todo o meu conteúdo, por mais que ele seja voltado para o meio do empresário, né? Para esse universo das empresas, ele é literalmente útil para todo mundo, desde que faça os devidos ajustes na linguagem. Por isso que eu sempre tento trazer algo que transita entre o pessoal e o profissional. Porque no final das contas você só tem uma vida. Não dá pra separar o profissional do pessoal, né? O PJ do PF. E é o que eu tava. Esse é um dos problemas também, né? Não dá pra separar e às vezes a gente faz besteira. Como eu tava falando que o meu cartão de crédito tava em algumas contas da empresa, né? E ao contrário, né? Algumas contas da empresa estavam no meu cartão de crédito e agora eu troquei pro cartão de crédito da empresa porque não tem condições de ficar com essa falta de desorganização e de fronteira. Mas ao mesmo tempo continua sendo uma extensão do meu eu, né? Uma extensão da minha vida. Não é nem uma sala ao lado, é a mesma sala. Então é muito importante a gente ter essa visão aí do mundo, né? Do comportamento do ser humano. E lembrar que a antropologia fala que o humano, né? Ele é indivisível. Então essa coisa da gente separar a nossa vida em caixinhas, né? Então, essa aqui é a caixinha da família, essa aqui é a caixinha do trabalho, essa aqui é a caixinha do relacionamento, essa aqui é a caixinha da amizade, essa aqui é a caixinha da saúde, essa aqui é a caixinha do financeiro. Não, é tudo a mesma caixinha e você vai ter que se organizar nesse vórtice que é a vida e é uma manutenção constante. E se a gente não ficar vigilante em relação às mudanças de comportamento, é o que nos distrai da nossa jornada enquanto pessoas, né, dos nossos objetivos, a gente se perde e a gente vai pra longe e quando a gente vê, a gente já tá tão distante daquilo que a gente tava querendo construir que pra voltar é mais doloroso. Então vale a pena a gente se manter em constante, não repreensão, não é nesse lugar de tipo, ai, nossa, fique aí se martirizando e se maltratando internamente. Não, mas de vez em quando revisita, vê se tá fazendo sentido. E no dia a dia, lembra da regra dos 10%. Se não for acima de 90 de 100 essa nota, né? Então 90 de 100, não faça. Não aceite. É para você fazer as coisas nos 10% que fazem sentido e que vão te levar cada vez mais para onde você deseja. E lembra de que nesses 10% tem que estar saúde mental, qualidade de sono, tudo isso é ultra importante, não é supérfluo e não é um tempo livre. Então, assim, sono não é tempo livre. Gente, muito obrigado mais uma vez. Me sigam nas redes sociais, @wonderland. Estou lançando episódios todas as terças, às 7 horas da manhã? Acho que é isso. Toda terça bem cedinho tá lançando episódio aí novo do podcast, para vocês já começarem o dia ouvindo, ou para quando vocês quiserem. Então só deixa aí já organizado para baixar automaticamente o episódio e que você vai ter acesso para você ouvir no trânsito, na academia, enquanto estiver fazendo seu almoço. Esses episódios, eles são para ser sempre levinhos, mas com bastante profundidade, fazer pensar sem pesar. Então, é para ser uma companhia aí para vocês no dia a dia. E bom, acho que vocês estão pegando o tom desse novo momento do podcast. Eu tô amando gravar e vem muito aí em 2026 para vocês. Vou adorar também saber o que vocês gostariam que eu comentasse aqui. Mas é bem no freestyle. Eu sempre pego um assunto de início, de acordo com o meu humor do dia,
e vou trazendo. Então tô sem roteiro, tô gostando muito. Inclusive, eu adoraria saber se vocês estão gostando desse novo formato sem roteiro. É, tinha alguns episódios que já eram sem roteiro, mas a maioria tinha um roteiro mais estruturado. E eu acho que assim a coisa fica mais eu. Eu não gosto muito de roteiro. Sou do freestyle, sou do improviso. Tá bom? Tchau, gente. Até o próximo episódio. A gente se vê por aí nas redes sociais também.